Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 10 de outubro de 2025. 65% do 5º Exército Russo destruído em Dnipropetrovsk. E quero falar também sobre a desintegração interna da Rússia. Quero convidar você que não é inscrito, inscreva-se no canal, porque aqui você vê a verdade. Esse é o canal da verdade. E peço também a todos que deem um like, compartilhem com as suas redes sociais e façam os seus comentários. Eu conto com vocês. Muito obrigado. Bom, 65% é um número muito grande, né? Um exército, não é um batalhão, não é uma brigada, não é um regimento. O regimento é menor que brigada, né? Ou seja, e um exército tem mais de um corpo de exército, tem diversas brigadas, então é um efetivo muito grande. Então eles mandaram para conquistar Dnipropetrovsk um efetivo muito grande. O exército do ditador russo sofreu perdas significativas nessa batalha pela região de Dnipropetrovsk. Nessa batalha, eu sei muitas batalhas, eles fizeram muitas investidas durante muitos dias e tiveram aqui esse ano que isso está se referindo aqui, e as perdas foram muito grandes. Só na última semana, as perdas desse exército foram de 6.890 militares. É um número grande, né? Numa semana que eu estou passando para vocês, agora essa última. É um dado atualizado até a data de ontem. E então nessa região de Dnipropetrovsk, que é uma outra província já ao lado, né, faz fronteira com a província de Donetsk. E a maioria delas foi ali justamente na região de uma outra cidade chamada Novopavlivka. Então aconteceram ali, que era justamente o setor estrategicamente que precisava ser tomado para abrir o caminho para Dnipropetrovsk. É possível que seja por isso que o Kremlin, né, o ditador da Rússia, Vladimir Putin, está transferindo algumas de suas tropas da região de Sumy e de Pokrovsk para a região de Dnipropetrovsk, e para fazer frente justamente a essas perdas grandes. O exército dele ficou muito fragilizado ali naquela região. Ele não teve sucesso, perdeu muitos homens, apesar de que alguns canais que fazem a propaganda russa continuam divulgando algumas vilas que eles tomaram temporariamente, que eu anunciei no vídeo de ontem, que 8 vilas eles já empurraram de volta, tiraram os russos de lá. O 5º Exército da Federação Russa, então, ele sofreu muitas perdas, muitas baixas. Eu vou dar alguns exemplos até. Por exemplo, uma das divisões do Exército Russo, a de número 127, são fuzileiros, né? É uma tropa de infantaria motorizada. Foi o maior número de perdas que eles tiveram foi 1.215 militares, né? A Brigada 110 declarou que a Brigada 127, que é essa divisão de fuzileiros motorizados, é a força de ataque inimiga na direção de Novopavlivka, ou seja, a 127 então era a força de ataque, ela que ia na frente e dava a direção. Foi o maior número de perdas. As maiores perdas foram registradas nos regimentos 114 e 394, também regimentos de fuzileiros motorizados. Existem perdas também no regimento de tanques de guerra, o que enfraquece o componente blindado do exército de Putin. Perdas muito grandes, mais da metade dos tanques foram destruídos. É possível que, dadas as pesadas perdas, o Kremlin esteja transferindo essas tropas, então, na minha avaliação, porque elas estão saindo de lá, esse movimento já foi detectado pela inteligência ucraniana, então eles também já sabem. E o destino delas vai ser em Novopavlivka. Ali, o que vem ali da região de Pokrovsk, não é muito longe, eles já devem estar chegando. Foi detectado ontem isso, né? E enquanto isso, os que vêm de Sumy, mais longe, talvez demorem um pouco mais a chegar, até por causa da tentativa de sigilo e de encobrir o destacamento das colunas da tropa que está indo para reforçar, para não serem
detectadas e bombardeadas antes de chegar no destino. O Observer, na sua publicação, relatou justamente também a transferência da divisão de número 90 de tanques da parte sul de Pokrovsk. Era uma divisão poderosa que já teve enfrentamento com os ucranianos em Pokrovsk, perdeu muitos tanques em Pokrovsk, e eles estavam transferindo também essa divisão de tanques para reforçar as perdas russas em Dnipropetrovsk. Não necessariamente dentro de Dnipropetrovsk, mas ali justamente na direção de Novo Pauliuka. Também as brigadas 35, 55, 60, 74 e 137, brigadas das Forças Armadas Russas, também foram transferidas de Pokrovsk para essa região aí, de Dnipropetrovsk. Alexander Kovalenko, que ele é do Observador, e ele também ele é um militar, ele resumiu nessa publicação do Observador, que eu disse que ele é militar, né? Ele resumiu as ações militares na frente durante a primeira semana de outubro e concluiu que a ofensiva russa não está produzindo resultados. Alguma coisa que tem é muito modesta, né? Segundo ele, segundo o Kovalenko, que é esse analista militar, que deu nessa entrevista, nos primeiros 7 dias do novo mês, que é outubro, os russos avançaram apenas, em termos de quilômetros quadrados, 78 quilômetros quadrados, que é pouco, segundo ele, e já não tem mais nada. A Ucrânia já limpou eles e já tirou eles desses 78 quilômetros quadrados, ou seja, eles tomam, a Ucrânia faz um recuo tático para não ter perda de pessoas, e depois agora avançou novamente e mandou eles passear, né? Passear no inferno, provavelmente, tendo em vista as altas baixas que eles estão tendo ali e altas perdas de equipamento. As perdas desse efetivo, então, é muito grande. Vocês viram só agora nessa semana, que é contabilizado até a data de ontem, são números assim, mais de 6 mil, números muito grandes, né? E não são normais isso, né? Eles estão sacrificando mesmo o pessoal deles. Ao mesmo tempo, a taxa de baixas, em média, ele relata, ele calculou em quilômetro quadrado que eles conquistaram, né? Cada avanço de 1 quilômetro morrem 88 russos por quilômetro quadrado. Então, é um troço maluco. Essa taxa não é ideal, na minha opinião, sob qualquer perspectiva. É muito alta, né? E, na realidade, eles não se importam com as baixas deles. A gente já viu isso durante essa guerra, que eu estou fazendo matéria sobre isso. Por isso, inclusive, os combates estão muito intensos, mas não são eficazes em termos de conquistar território ou uma mudança territorial, né? E aí, então, por causa disso, estão perdendo essas perdas grandes e tiveram que recuar, vamos retornar, deixar a Ucrânia retomar o território. E também tem um fator chave também, que vai muito contra as tropas russas. Agora, lógico que prejudica as ucranianas, mas elas estão assentadas nas suas fortificações, estão solidificadas. Mas para quem avança, a deterioração das condições climáticas das zonas de combate, ela reduz a eficácia, né, do avanço da tropa. Em alguns casos, quando tem muita neblina, os drones, né, o uso de drones, a eficácia de drones de reconhecimento aéreo, principalmente, que não podem ficar a uma altura muito grande, porque eles, no tempo bom, no verão, eles ficavam, os ucranianos pelo menos, a 5.000 metros, e eles observavam. Aí eles têm que ficar mais baixo, e assim mesmo mais baixo não pode ver direito. Mas isso permite também que esse clima ruim, e agora chuvas que vão começar, que já estão começando aos poucos, que as forças que querem ocupar mais território não tenham muito mais perdas, né? Tenham muito mais dificuldade em avançar. E os avanços são muito mais lentos, embora que eles avançam e não tenham conseguido nada até agora, nem com o tempo bom, nem com o verão. Agora no inverno, então, vai ficar muito pior. Embora que os ucranianos vão passar frio também, não pense que vai ser fácil assim também. Quero falar agora também sobre a desintegração interna da Rússia. Na minha opinião, começou, né? O governo de Putin, ele está
travando uma guerra contra os seus cidadãos. As autoridades russas estão preocupadas com as potenciais consequências do retorno de milhares de soldados e ex-prisioneiros que lutaram nessa guerra na Ucrânia, lá dentro da Ucrânia. De acordo com o Serviço de Inteligência da Ucrânia, Serviço de Inteligência Estrangeiro, Moscou reconhece que a desmobilização pode levar a um aumento da criminalidade e a desestabilização do próprio sistema construído em torno do ditador Putin. Eu já comentei com vocês isso, mas a preocupação deles agora, que eu quero dar uma ênfase aqui, é a desestabilização do próprio Putin, de todo o sistema do poder em volta dele. Segundo a inteligência ucraniana, o Kremlin já traça paralelos com a década de 1990, quando veteranos de guerra afegãos, quer dizer, são russos, né, mas voltaram da guerra no Afeganistão, né? Quando eles voltaram e formaram gangues e grupos criminosos e tiveram enfrentamentos com as polícias locais nos seus territórios. Hoje a situação pode se repetir, então eles têm medo disso. Na época eles não imaginavam que isso iria acontecer. E principalmente que os soldados que estão nas linhas de frente estão muito infelizes, por causa da falta de avanços, da falta de vitórias e das mortes em grande quantidade dos russos, né, dos companheiros deles. O Kremlin estima que os veteranos podem se tornar um catalisador para a desestabilização política e criminal, em torno da lealdade pessoal a Putin, né? E segundo informações, os motivos para a preocupação são muito óbvios. Entre os que retornam do fronte, muitos sofreram traumas psicológicos graves ou têm histórico de violência. Somado a isso está o contraste marcante entre o pagamento que recebiam na frente de batalha e a pobreza da vida cotidiana. Salários e bônus durante a guerra são várias vezes maiores do que a renda média de um russo médio, no russo comum, retornando a uma realidade de baixos salários e uma economia devastada. Muitos veteranos podem se tornar a fonte de uma nova convulsão social. A situação é agravada pelo fato de que dezenas de milhares de condenados foram convocados para o exército. De acordo com o serviço penitenciário, aproximadamente 180 mil prisioneiros foram mobilizados. Muitos morreram, mas muitos não morreram, e eles têm medo também dessas pessoas que já têm o indulto. O fato de ir para a guerra, quem ficou lá no mínimo 6 meses, que era o contrato, ele está indultado. E o número significativo deles já retornou às cidades, e com eles o número de crimes graves aumentou acentuadamente e a associação com o crime organizado. Somente desde 2023, quase 1.000 casos de assassinato, espancamento resultando em morte foram registrados em tribunais militares da Rússia. O número de condenações por tais crimes tem aumentado. Então, em vez de abordar o problema, as autoridades optaram pelo caminho habitual de intensificar a repressão, né? O russo só sabe fazer repressão, né? É a única coisa que ele sabe fazer, né? E amedrontar o povo. E aí ele tem um outro problema com o povo agora também, porque está faltando produtos, né? E o povo não está feliz, o povo agora está consciente do que está acontecendo na guerra, não acredita mais, não acredita mais em mentiras que estão sendo veiculadas nas televisões, na mídia oficial da Rússia. E a inteligência ucraniana estima que o retorno dessas pessoas acostumadas à violência, a fazer crimes, a fazer estupros, assassinatos, pode se tornar uma bomba-relógio interna para o próprio Kremlin. Se no início esses veteranos eram o apoio do regime, com o tempo eles podem se tornar a força que destruirá a Rússia por dentro, dizem alguns experts internacionais. Quero agradecer a vocês que assistiram este vídeo, espero contar com vocês, inscrevam-se no canal, aqui vocês viram a verdade. Peço que deem um like, compartilhem com suas redes sociais, é muito importante, vamos fortalecer o canal, conto com vocês. Compartilhem, indiquem recomendem para que o maior número possível de pessoas possa se inscrever no canal. E você que não é inscrito, inscreva-se. Façam seus comentários. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.